Salve, meus queridos irmãos, bom dia a todos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, dia 13 de janeiro, né? Mais um dia desse banquete de amor. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Então, meus irmãos, o evangelho de hoje nós vamos falar sobre a infelicidade real. Todos falam da infelicidade. Todos já a sentiu e julgam conhecer seu caráter múltiplo. Venho dizer-lhes que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é, em absoluto, o que os homens, isto é, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem o fogo, no credor que ameaça, no berço vazio de um anjo que sorria, nas lágrimas de um féretro, que é caixão, que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho, que gostaria de se envolver em púrpura e mal esconde sua nudez sob os adrajos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda são chamadas de infelicidade na linguagem humana. Sim, a infelicidade para aqueles que se veem no presente, mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Digam-me, se o acontecimento mais feliz no momento, mas que tem consequências funestas, não é na realidade uma infelicidade, que outra que causa de início viva contrariedade e acaba produzindo bem. Diga-me, se a tempestade que estraçalha as árvores, mas que saneia o ar, dissipando as miasmas insalubres que causariam a morte, não é uma felicidade que uma infelicidade? Para julgar uma coisa, devemos ver, portanto, suas consequências. É assim que, para apreciarmos o que é realmente feliz ou infeliz para os homens, precisamos transportar-nos para além da vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que chama infelicidade, segundo a sua visão curta, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-lhes a infelicidade sob nova forma, sob a forma bela e florida, que acolhem e desejam com todas as forças de suas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atoardam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que vocês desejam com todos os seus anseios. Esperem vocês que choram, tremam vocês que riam, porque o seu corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e às provações credoras mais impiedosas do que a matilha desencadeada pela miséria. Espreitem seu repouso ilusório para mergulhá-los de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo esclareça, portanto, e recoloque em sua verdadeira perspectiva a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurado por sua cegueira. Então, agirão como bravos soldados que, longe de fugir do perigo, preferem as lutas dos combates arriscado à paz que não lhe dá glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega suas armas, suas bagagens, seu uniforme, contanto que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida sua fortuna, seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiante no reino celeste? No reino celeste? Delfine de Girardini, Paris, 1861.
Meus irmãos, deixa eu só tomar um pouquinho de água. Minha garganta anda ficando muito seca. Meus irmãos, então, o evangelho de hoje nos fala da infelicidade real. Então, como fala aqui, os pais que às vezes pedem um filho, né, bebê, ou jovem, ou adolescente, qualquer filho, qualquer idade, e vê naquele caixão a maior tristeza, a maior dor da sua vida. Com certeza é. Para quem perde um filho, para quem perde um ente querido, um ser amado, é uma grande dor, um grande sofrimento para quem acredita só no presente, para quem não acredita na vida futura, para quem não acredita na reencarnação, no plano espiritual. Então, todos nós somos seres espirituais. No nosso corpo tem uma alma e dentro de nós tem a centelha de Deus. Então, só o nosso corpo morre, nossa alma não morre jamais. Então, quando se acredita nisso e perde um ente querido, seja em que idade for, a gente confia na grandeza e na misericórdia de Deus. Porque se uma criança vai beber, Deus sabe por que aquela criança precisou ir tão cedo. E se um jovem, um adolescente, que às vezes a gente pensa, nossa, tinha um futuro grande pela frente, às vezes ele vai antes do tempo, os pais acham, né? Foi na hora errada, é os pais que têm que ir cedo, é assim que os pais pensam. Os pais que têm que ir primeiro, os filhos não podem ir antes dos pais. Mas às vezes aquele filho, Deus sabe o que faz. Às vezes aquele filho no futuro podia trazer grande contrariedade, dor, sofrimento para aqueles pais. Às vezes ele podia desviar de seu caminho e ir para a droga, para a bebida, virar um traficante. Ou às vezes ele podia ter uma morte muito trágica, um acidente de carro, e aquele espírito não merecia passar por isso. Então, se Deus leva antes, ele sabe o porquê. Ele sabe que aquele espírito, se viver muito tempo, pode vir trazer grandes contrariedades para a família, grandes sofrimentos para ele. Então, que é melhor tirá-lo antes mais cedo do que depois que ele estiver no meio da confusão, trazendo dor e sofrimento para todos. E se aquele filho também, os pais falam, foi antes do tempo, ele era um bom filho, honesto, trabalhador, uma pessoa boa, caridosa, né? O que devemos pensar? Deus sabe o que faz. Quando o pássaro está preso na gaiola, ele não se sente feliz quando é libertado. O nosso corpo, para nós, é uma prisão. Então, quando saímos dele, nós sentimos livre. Então, aquele espírito que é uma boa pessoa, passou o tempo que ele precisava. Ele não precisava mais ficar preso naquele corpo físico. Então, Deus o libertou. Então, a família que confia em Deus, que acredita na reencarnação, vai chorar sim, que é certo, chorar de tristeza. Afinal, não vai ter aquela pessoa ali do lado para ver. Mas, se confia, tenha certeza que um dia vão se encontrar na espiritualidade e que aquele filho, quando estiver recuperado, vai vir visitá-lo. Se a pessoa tem mediunidade de evidência, vai poder ver. Mas todos nós somos médios, temos sensibilidade. Então, às vezes, de repente, a gente sente, nossa, aquele meu ente querido está aqui do meu lado. Eu sinto até o seu perfume. A gente pode sentir o toque deles, o abraço, o carinho. Então, vamos confiar em Deus quando o ente querido partir. Né? Às vezes uma mãe que passa tanto trabalho com os seus filhos, que dá só aborrecimento, só tristeza, às vezes aquela mãe lutou tanto para educar, deu carinho àqueles filhos, ensinou, mas aqueles filhos eram todos espíritos rebeldes, que não escutavam, que não obedeciam. Então aquela mãe sofre, 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 sofre muito. E quando ela desencarna, tem filhos que entram em desespero. Ah, perdi minha mãe, e agora como é que eu vou fazer? Outros não estão nem aí, não deram verdadeiro valor, porque se tivessem dado verdadeiro valor, tratariam aquela mãe com carinho e seria obediente. Então, para aquela mãe, foi um alívio. Livrou ela daquele sofrimento que ela estava tendo com aqueles filhos. E os filhos vão ter que aprender através da dor. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, seja lá um pai, uma mãe, um filho, um amigo querido, quando partir, vamos confiar em Deus, que Deus sabe o que faz. Cada um de nós temos um tempo para viver aqui. Às vezes nós viemos assim, digamos assim, com uma bateria carregada para vivermos 80, 90 anos.
Mas às vezes quando a gente chega aqui na Terra, a gente desvia do caminho. O caminho que a gente tinha que traçar, que foi determinado antes da gente reencarnar aqui na Terra, chega aqui a gente esquece os compromissos. Às vezes uma pessoa que em vidas passadas teve o vício da bebida e da droga, veio com aquela determinação. Eu vou vencer, dessa vez eu vou vencer. Só que ele chega aqui e esquece o que prometeu lá. E muitas vezes lutam, aquele que se fortaleceu espiritualmente, luta para não voltar na bebida e na droga. Mas aqueles que não estavam verdadeiramente fortes, voltam de novo à tentação da bebida e da droga. Às vezes, no meio do caminho, mais amadurecido, ele consegue encontrar forças para vencer aquele vício. Então, se a pessoa não vence naquela vida, vem outra vida de novo, com as mesmas tendências para vencer. Como eu conheço uma pessoa que tem muito medo, que desde que se entende por gente sentiu medo, muito medo, que está idosa e continua com medo, essa pessoa vai ter que vir numa outra vida de novo, passar por essa experiência para vencer o medo. É assim que nós vamos vencendo as nossas tendências negativas. Deus nos dá várias oportunidades para vencermos a nós mesmos. Por isso que a gente precisa conhecer a gente mesmo, né? Então, nós viemos aqui para crescer como seres humanos. Então, quando acontece essas tragédias na vida da gente, às vezes uma pessoa sofreu um acidente grave, fica paraplégica, ou às vezes perde braço ou perna. Por quê? Devemos perguntar por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu que uma coisa dessa acontecesse? Às vezes, nós sofremos naquilo que nós mais pecamos. Às vezes, numa outra vida, a gente correu atrás das pessoas, perseguindo, digamos assim, no tempo da escravidão, né? Aqueles homens que andavam atrás dos escravos para prender, esqueci como é que chamavam. Eles corriam atrás dos escravos para prender e às vezes judiavam muito daqueles escravos, dando chicotada, e aqueles que punham os escravos no tronco, que mandava lambada. Então, essas pessoas numa outra vida, o que pode acontecer? Sofrer um acidente, perder as duas pernas, ou perder uma só, ou ficar com o braço defeituoso. Por quê? Porque ele usou mal as suas mãos em vidas passadas, usou mal as suas pernas. Aquele que fofoca, só faz malícias, fazendo fofoca de todo mundo, que prejudica a vida de muitas pessoas, leva dor e sofrimento a muitas pessoas, eles podem vir mudo, ou podem vir com problema na língua, da língua às vezes ser muito grande, que às vezes não cabe na boca. Isso depende, se usar os nossos olhos para ver só maldades nas coisas, às vezes a pessoa não está fazendo nada demais, a pessoa já vê maldade ali, né? Às vezes um casal de amigos se encontraram, beijaram no rosto de cá e de lá, lá vai a pessoa que é maldade, a lá viraram amante, e vai lá e faz fofoca, e chega no nome de um, no nome de outro, e acontece uma tragédia, uma morte. Olha os olhos dela que fizeram mal. Então, vai sofrer por isso. Ou às vezes a pessoa trabalhou muito no campo e o pessoal do campo olha muito para o céu, né, para ver como é que está o tempo de plantar, o tempo de colher. E às vezes olharam muito para o céu sem nenhuma proteção nos olhos, como óculos, né, e forçaram muito as vistas, né, às vezes, digamos assim, estudando até tarde à luz de vela, prejudica. Então, às vezes, a gente vem depois, que nem eu, que eu preciso usar óculos já há alguns anos, né? Minhas vistas não estão boas, mas eu continuo lendo muito, eu continuo fazendo crochê. Tudo isso é coisa que esforça meus olhos, mas eu uso isso porque eu preciso estudar, é para o meu bem, fazer crochê é uma coisa que me agrada. Mas, então, as consequências não são tão grandes, porque não é para uma coisa maligna. Então, às vezes aquela pessoa que ficou ali no campo olhando tanto para o sol, pode vir depois com probleminha nas vistas, mais tarde tem que usar óculos, mas quem usa os olhos por mal, quem fica ouvindo o que os outros falam, né? Fica atrás da porta procurando ouvir tudo que os outros falam, para depois fazer fofoca, fazer confusão, vai vir tudo. Então nós escolhemos aquilo que plantamos. Se não plantamos nessa vida, plantamos em outra vida. Então, devemos confiar na justiça divina. Então, há males que vêm para o bem. Às vezes, depois dessa tragédia toda, a pessoa aprende. A pessoa aprende através da dor.
Ela vai pensar, vai meditar. Meu Deus, por que eu vim mudo? Por que eu vim cego? Por que eu vim sem uma mão, ou sem um braço, ou sem as pernas? A gente não vê irmãos que nascem sem braços e sem pernas? É porque já suicidaram muitas e muitas vezes. Tem até uma história de um homem que nasceu sem perna, porque ele já tinha suicidado. Aí ele não tinha aprendido a lição. Não aprendeu, porque tem gente que se revolta, briga e não aceita a situação e briga com Deus. Que Deus não existe, que Deus está castigando, mas Deus não castiga ninguém. Então esse homem nasceu sem as pernas porque ele já tinha suicidado. Aí ele veio só com os braços. O que ele fez? Não estava suportando aquela situação? Procurou arrastar um banco, dar um jeito de subir no banco, colocar uma corda no telhado e se enforcar. O que aconteceu? Ele pôs a corda no banco, a corda arrebentou, ele caiu e perdeu os 2 braços. Quer dizer, para ele não tentar suicídio de novo. Então é o remédio amargo que Deus dá para a gente, para curar as nossas almas que está doente. Então, em vez de reclamar, de xingar Deus e ao destino, não devemos fazer isso, devemos procurar compreender. Então, se estamos em alguma religião que não nos esclareça isso, não nos faça tirar esse véu dos olhos, vamos procurar o Espiritismo, vamos procurar a Umbanda que faz o bem, porque lá a gente pode encontrar as respostas para essas coisas. Então vamos compreender. Então quando aceitamos, nós paramos de sofrer, porque compreendemos que Deus é justo. Mas enquanto não compreendemos as nossas dores e nossos sofrimentos, a gente fica sofrendo, maldizendo a Deus. Isso só piora a nossa situação. Então, como há males que vêm para o bem. Então, a aceitação de nós mesmos, de como nós viemos nessa vida, seja cego, seja surdo, seja gordo, seja magrelo demais, devemos nos aceitar. Às vezes a gente vem gordinha, cheinha, muito gordinha, porque às vezes em outras vidas usamos o nosso corpo que era lindo, maravilhoso, éramos linda, homens lindos, usamos isso, adoramos o nosso corpo, viemos com isso usando dessa beleza para conseguir as coisas que a gente queria, para atrair aquilo que a gente queria, usamos mal o nosso corpo e a nossa beleza. Aí o que acontece? Pedimos para vir depois num corpo gordinho. Então não adianta fazer regime, não adianta isso, não adianta aquilo, que a pessoa vai estar sempre gorda. E se ela veio mais feia, porque usou a beleza do rosto, fez mau uso. Então, devemos nos aceitar como nós somos, do jeito que somos. Se a pessoa veio nessa vida linda, maravilhosa, com corpo lindo, e ela vai usar esse corpo para o trabalho, digamos, vai ser modelo, né? Vai tirar fotos. Se ela não usa isso na intenção de vou mostrar o meu corpo maravilhoso, vou mostrar minha beleza maravilhosa com orgulho, né? Com vaidade exagerada, ela vai sofrer as consequências disso. Mas se ela usa moderadamente, vou mostrar essa roupa linda, esse biquíni, mas com compreensão, com entendimento que aquela é a sua profissão, que não vai ficar fazendo revista pornográfica, porque aí é um erro. A pessoa vai sofrer as consequências, se ela for usar o corpo para fazer pornografia. Se ela vai usar só para aquele trabalho, então não tem nada demais. Né? Dizem que a beleza é para ser mostrada, mas tudo com moderação, né? Porque tem pernas lindas que vai andar mostrando a perna, né? Porque tem bumbum bonito que vai andar pelada não mostrando bumbum, né? Então tudo com moderação, para a gente não sofrer depois as consequências. Então a infelicidade real, ela vem dos nossos erros. Nós somos donos do nosso destino. Nós somos donos de nossa vida, daquilo que a gente faz, seja certo ou seja errado. Vamos ter que responder por isso. E as consequências vêm depois. Se foram coisas boas, vamos ter paz, felicidade, alegria. Se foram coisas más, vamos sofrer as consequências. Uma vez eu li um livro de um rapaz que nasceu numa família rica, milionária. Teve os carinhos do pai, teve o amor, teve conforto, teve possibilidade de fazer faculdade, teve boas orientações dos pais e se envolveu na droga. Desencarnou cedo. Então, quando ele chegou na espiritualidade, ele compreendeu que o erro foi dele. Os pais deles orientou desde cedo, deram tudo, ele tinha tudo para ser feliz,
mas ele procurou a felicidade através da droga. Então, as pessoas que usam a droga falam assim: ah, eu entro em êxtase, é uma sensação maravilhosa, eu esqueço todos os meus problemas. Aí, aquela pessoa que experimenta a primeira vez, que às vezes está passando por um momento difícil consigo mesmo, de sua aceitação, experimenta. Aí depois vai continuar para esquecer: ah, eu não sou tão bonito, ah, eu não sou amado, ah, eu não sou isso, ah, eu não sou aquilo. Aí vai para isso, para esse caminho da droga e da bebida, da perdição, e vai sofrer depois as consequências. Porque quem cheira muita cocaína, bebe muito, numa outra vida, vai vir com problemas no nariz, no canal aqui, ó, da respiração, do pulmão, vem com muitos problemas. Ou se suicida tomando algum veneno que vem corroendo tudo, vai sentir muita dor no estômago, dificuldade para respirar, problemas nos pulmões. Olha as consequências. Aí vai vir uma outra vida com muita dor e sofrimento até resgatar. Porque tem pessoas que às vezes têm esse momento de resgate tão difícil, que às vezes é um câncer, é um tumor, às vezes a dor é tanta que a pessoa não aceita e suicida. Aí vai sofrer mais ainda porque suicidou e vai vir em outra vida com a mesma situação para aprender a vencer a si mesmo e aceitar que Deus é justo e que se nós sofremos, a responsabilidade é só nossa. Se nós atraímos para junto de nós pessoas malignas, maldosas, é porque a gente pensa na maldade, a gente pensa mal dos outros, então a gente pensa, a gente atrai. Quando a gente pensa no bem, no amor, no carinho, a gente atrai pessoas boas. Tudo é sintonia. Tudo é sintonia. Então, no Brasil, é um país que dá todo o seu jeitinho, né? Então, até ouvi um cara falar na televisão que uma certa cantora aí, de funk, que faz letras de baixa vibração, e com isso, quem ouve essas músicas de baixa vibração, que incentiva o sexo adoidado a usar droga, atrai espíritos trevosos para junto dela. E com isso ela vai incentivando uma opção de outras pessoas a andar por meios no caminho. Essa pessoa que incentivou vai sofrer muito nessa vida e no plano espiritual e em outras reencarnações, porque semeou o mal, incentivou crianças e jovens ao mal. Então, eu vi um homem falando na televisão que essa tal pessoa foi fazer um show e que ela já teve até drogada no palco, mal aguentando ficar em pé, quase fazia sexo no palco, e que ela falou: oh, se você não tiver nada para fazer, me procura que a gente faz sexo, é o jeitinho brasileiro. Olha só a propaganda maldosa que ela está fazendo do Brasil, como se todas as mulheres do Brasil fossem prostituta. Olha o mau exemplo que ela está dando para as crianças, para os jovens, para os adultos que seguem a cabeça dela. Então, como diz, vai tudo pro caldeirão do diabo, como dizia antigamente, vai tudo pro caldeirão do diabo e vai morrer ali, ó, no fogo. Vai sofrer as consequências, porque tudo que a gente incentiva alguém fazer de errado, a gente sofre as consequências. Quando a gente incentiva uma pessoa, que a gente fala: olha, meu irmão, olha, minha irmã, olha o caminho que você está andando, sai desse caminho que depois você vai ter muita dor e sofrimento. Arrepende enquanto é tempo, muda de atitude enquanto é tempo. Se essa pessoa tem alguém que chega para ela e faz isso, e aquela pessoa para e pensa e analisa bem a sua vida, procura conhecer o espiritismo e conhecer as consequências dos seus atos, aí ela vai mudar. E se ela mudar, ela pode sofrer um pouco depois, mas vai ser pouco porque ela mudou de atitude, ela arrependeu. Mas quem não acredita em Deus, não acredita na justiça de Deus, não vai estar nem aí, assim, é só essa vida que eu tenho, eu quero fazer tudo que eu quero e ninguém manda em mim, eu sou dona da minha vida, eu faço o que quero. Faz o que quer e vai responder pelas consequências. Então, um amigo meu, Pedro Capidério, uma vez me contou a história de um homem que tinha ido na cidade comprar veneno de rato, ele morava na roça, que ele foi lá no quarto, guardou o veneno, lá no quartinho de guardar as coisas. Aí que ele falou com a mulher dele: você duvida que eu tomo isso daqui? Assim, duvido. Que ele entrou no quarto, trancou a porta e falou: eu vou tomar. E se alguém tentar aqui, ele estava com uma arma, eu mato. Aí ele tomou aquele veneno do rato, que era muito forte,
e morreu, desencarnou. Então, numa outra vida ele veio. Então, não sei se ainda é nessa atual vida, se já partiram, mas aí veio a mulher que duvidou do marido, veio como mãe daquele homem que suicidou. E ele nasceu com problema na respiração, na garganta, no estômago, todo lugar que o veneno passou. E que o pintinho, o pênis dele, não era normal assim, para baixo. Ele ficava o tempo todo virado para cima. Então, essa mãe veio resgatar, porque ela incentivou ele a tomar o veneno, e ele, por ter escutado e ter tomado, e andava com o filho aí na rua, pedindo esmola para ajudar para ele fazer a operação. Dependendo da situação, quando a pessoa faz isso, digamos assim, no momento de desespero, sofreu, digamos assim, uma pessoa ente querido, que amava demais, que tem pessoas que amam de um jeito que não consegue nem viver sem o outro. Se o outro morrer, morre depois. Conheço pessoas que desencarnou, a mulher morreu numa semana, na outra semana o marido morreu de tristeza por amor àquela pessoa. E conheço outro casal também, que a mulher também morreu numa semana, na outra semana o marido foi. Porque são pessoas que se amam demais e não conseguem ver uma sem a outra. Então, às vezes acontece, eu não suporto viver sem aquela pessoa. E não tenho conhecimento do espiritismo. Não tenho conhecimento que a vida continua após a morte. Não tem nenhum conhecimento disso. Aí ele pode ser uma pessoa boa, que confia em Deus, que acredita em Deus, só não tem esse conhecimento. Aí naquele momento de desespero, ele se mata, porque acha que não consegue ver aquela pessoa. Então Deus é justo, ele vê cada coisa de um jeito. A pessoa que planeja o suicídio, ela pensa, ela tem tempo para pensar, para calcular, é uma coisa. Vai sofrer muito que teve tempo para pensar. Mas aquele que no momento de desespero não conseguiu nem raciocinar, de tamanha era a dor, aí ele vai e suicida. É diferente, Deus vai julgar de uma forma diferente. Ele vai sofrer. Digamos assim, ele tomou um veneno. Aí esse veneno vem e causa problema na respiração, na garganta, no estômago, ele vem depois com esses problemas. Mas a saúde, a medicina está aí. Aquela pessoa arrependeu muito na espiritualidade, compreendeu o grande erro e vem depois, acredita em Deus, procura ter esse conhecimento para entender, porque a nossa consciência sempre nos mostra onde a gente errou, onde a gente acertou. Aí ele pode ter por merecimento, porque foi uma pessoa boa, digamos que praticou a caridade, praticou o amor, ele só não praticou a caridade com ele, né? Que ele deixou o desespero tomar conta, suicidou. Então, ele pode sim fazer uma cirurgia para melhorar o estômago, para melhorar a garganta, ficar só com uma pequena sequela, porque nós temos que responder pelos nossos atos. Então, é assim, meus irmãos. Então, a gente precisa o quê? Pensar na nossa vida, nas nossas escolhas e mudar a nossa maneira de agir. Porque nessa vida tudo passa. Então, não devemos entrar em desespero quando as coisas acontecem em nossa vida. Só entra em desespero quem não acredita em Deus, quem não acredita que a vida continua. Com a permissão da vovó Mercedes, vou contar a história dela. Quando eu fui me desenvolver, me preparar para trabalhar com a dona Geni, porque eu me desenvolvi na Umbanda, né? A dona Geni com o marido dela lá me rodaram, e quando a vovó Mercedes incorporou, ela me falou como que a vovó Mercedes era, e a vovó contou que numa outra vida, no tempo que ela foi escrava, que ela era assim um pouco baixa, meia cheinha, não gorda, meia cheinha, com lenço amarrado na cabeça, né, aquelas roupas de escravo, e que ela falou que ela apanhou muito no tronco, porque ela não aceitava ser escrava. Ela era rebelde, né? Ela não aceitava ser escrava, não aceitava as coisas que o seu dono mandava. Então, que ela ia muito para o tronco, ela apanhou muito no tronco para aprender. Então, ela falou que teve que passar por essa situação para ela aprender a ter humildade. Então, muito dos escravos, muito, não são todos, muitos dos escravos vieram com essa aprovação, que às vezes eram pessoas que antes eram orgulhosas, egoístas, e às vezes foram até donos de escravos, judiaram do escravo, e depois vêm em outra reencarnação como escravo para sofrer aquilo que eles fizeram aos outros, né? Então, às vezes vêm para aprender a ter mais humildade.
E tem aqueles que aceitam, que pedem para vir como escravos, para poder ajudar os seus irmãos de raça. Às vezes vem como aquele vovô, aquela vovó que conhece ervas, né? Ali dá remédio, faz ajuda, cura um, cura outro, e às vezes cura até os seus donos quando eles ficam doentes. Então essa pessoa, às vezes, com certeza, pediu para essa prova, passar por essa experiência de vir como escravo. Como é uma pessoa que não merecia ir para o tronco, nem ficar lá, digamos assim, trabalhando das 5 da manhã até o dia escurecer, debaixo de chicote, ela não vai passar por isso porque ela não fez por merecer. Então ela vem nesse cumprimento de, digamos assim, de um dever, de uma caridade, de ajudar os seus irmãos, né? Então às vezes elas vão morar na casa grande, vão ser cozinheira, vão ser mãe de leite, né? Vão cuidar dos seus donos, né? Então tem muitas histórias bonitas. Eu adoro ler histórias de escravo porque eu sei que uma vida não lembro que tempo, eu também fui dona de escravo. Eu lembro que eu fui dona de escravos. E que naquele tempo, eu não era de estar judiando dos escravos, não, que eu recebi como herança uma grande fazenda de gado do meu pai. E que eu era ali, digamos, a manda-chuva. Eu que resolvia as coisas. Então, que não era de bater nos escravos, não, mas que eu gostava de ser obedecida, que eu gostava de ser respeitada e que eu exigia isso. Então, hoje, o que eu trago desse tempo, daquele tempo até hoje? Eu detesto pedir as coisas dos outros. Detesto pedir. Eu peço uma vez, eu peço a segunda vez. Terceira vez eu não peço mais, não.